O investidor voltou a colocar dinheiro na poupança. Será que isso quer dizer que ela voltou a ter algum atrativo? Por que a gente está vendo esse movimento de pessoas guardando dinheiro na poupança novamente? Eu sou a Larissa Jacomasso, consultora e especialista de investimentos, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Aqui eu venho para traduzir assuntos econômicos, financeiros e de investimentos de uma forma que você realmente saiba como que isso afeta o teu dinheiro. E se isso é do teu interesse, você também tem que fazer parte da nossa comunidade e enriquecer de forma 100% gratuita. O link vai estar aqui na descrição. Afinal de contas, por que o investidor voltou a colocar dinheiro na poupança? Sendo que a gente sabe que é um dos piores locais para você deixar o teu dinheiro investido, para você fazer o teu dinheiro crescer. Por que esse movimento está acontecendo novamente agora? Bom, para contextualizar você, uma matéria da Infomoney mostrou que em maio houve mais entradas do que saídas da poupança, ou seja, teve mais dinheiro sendo guardado na poupança do que saindo da poupança. A grande questão é que há mais de um ano a gente não via isso, a gente observava exatamente o oposto, mais dinheiro saindo da poupança do que entrando. Mas por que isso acontece? Bom, esse movimento de investidores saindo da poupança já estava acontecendo por uma série de fatores, né? Primeiro ponto, as fintechs que facilitaram muito o investidor guardar o seu dinheiro. Em vez de deixar na poupança, você consegue deixar numa caixinha, num cofrinho, num porquinho, pagando muito mais, praticamente o dobro de rentabilidade. Além disso, a educação financeira aqui no Brasil está se tornando cada vez mais acessível, até com os conteúdos em Instagram, em YouTube, e isso está ocasionando essa consciência nas pessoas que existem opções muito melhores do que a poupança. Sem contar que a Selic elevada também está aumentando as rentabilidades de outras aplicações em comparação com a poupança. Ok, mas e o que essa matéria diz então para justificar esse movimento de investidores retomando a poupança para guardar o seu dinheiro? Primeiro de tudo, maio foi um mês completamente fora da curva, com mais de 2 bilhões e meio de reais sendo depositados na poupança, ou seja, uma entrada de 2 bilhões e meio de reais ali dentro da poupança. De acordo com essa matéria, são principalmente três motivos que a gente consegue observar que favoreceram esse movimento. Primeiro deles, a nossa taxa de desemprego tem caído, fazendo com que a renda das famílias aumente e dessa forma sobra aquele valor no final do mês que para facilidade é depositado ali na poupança mesmo. Segundo motivo, a isenção para quem tem renda de até R$ 5.000 mensais, também facilitando com que sobre esse valor no mês, que pode ser depositado ali na poupança. E terceiro, o programa Desenrola, que ajudou muitas pessoas a quitarem algumas dívidas, também ocasionando essa sobra no final do mês, que tranquilamente pode ser deixada ali na poupança. Eu entendo e concordo que esse conjunto de fatores pode sim ter ajudado essa elevação nos aportes na poupança, mas eu considero que o maior culpado é outro. É uma visão até um pouco diferente, um pouco complementar, mas eu vou explicar para vocês o porquê. Você se recorda o que aconteceu lá em novembro de 2025? A explosão do caso Master. E é ele que eu considero que é um dos maiores culpados dessa retomada na poupança. O caso Master, ele não foi isolado apenas no Master, apenas nos investidores que tinham dinheiro lá, os investidores que tomaram prejuízo. O caso Master, ele afetou toda uma rede de confiança no mercado financeiro, no mercado de investimentos. Mesmo instituições que não têm a menor relação com o caso, como o banco, acabaram sofrendo, principalmente bancos digitais, bancos menores, acabaram sofrendo com essa situação por conta dessa crise de confiança no mercado financeiro. Vou explicar para você o porquê que isso acontece. A poupança aqui no Brasil é culturalmente tida como o local mais seguro de todos para você guardar o teu dinheiro. Com certeza os nossos pais, os nossos avós, eles guardavam dinheiro ali na poupança porque era sentido como o local mais seguro de todos para você deixar o teu dinheiro sem riscos de percas. Acontece que todo esse caso Master que aconteceu, vários prejuízos que os investidores tomaram, acabou assustando um pouco esses investidores que agora preferem estar optando por um local extremamente seguro, que é tido como extremamente seguro, do que investir em CDBs, em caixinhas de outras instituições digitais ou instituições menores. Esse investidor com receio, ele pega o dinheiro dele e coloca no que ele considera mais seguro, no que é tido culturalmente como mais seguro aqui no Brasil, que é exatamente a poupança. Acontece que o grau de segurança entre uma poupança, entre um CDB, entre uma caixinha é exatamente o mesmo. Primeiro de tudo, ambos têm aquela garantia do FGC de até R$ 250 mil, por CPF, por instituição financeira limitada a R$ 1 milhão, e ambos são fiscalizados pelas mesmas instituições.
pelo Banco Central, pela CVM. Então, o grau de segurança, tanto de uma poupança como de um CDB do banco, é exatamente o mesmo, mas culturalmente a gente tem aquela lembrança que a poupança é o investimento mais seguro que existe aqui no Brasil. Acontece que por conta dessa crise de confiança no mercado financeiro, essa confiança excessiva na poupança, esses investidores vão acabar perdendo milhões de rentabilidade. Quando existe essa percepção de risco, os grandes investidores realmente correm para investimentos mais seguros para evitar percas. O grande investidor ele quer manter o patrimônio dele, não necessariamente ter lucros exorbitantes. A gente viu muito isso acontecer quando iniciou o conflito entre Estados Unidos e Irã, que muitos investidores saíram de investimentos arriscados e correram ali para um tesouro direto, que também aqui no Brasil é tido como muito seguro. E como resolver isso, Lara? A gente não precisa atacar a poupança nesse momento. O que a gente precisa atacar é esta crise de confiança no mercado financeiro. E como que a gente faz isso? Entendendo profundamente os riscos da instituição e os riscos dos investimentos que você pretende realizar. Primeiro de tudo, no site do Banco Central você consegue pesquisar a instituição para saber se aquilo se trata de algo verídico ou se não é nada fraudulento. Segundo ponto, no FGC você consegue fazer a mesma pesquisa para saber se aquela instituição que está te oferecendo algum investimento, ela tem a cobertura do FGC para qualquer situação de liquidação. Terceira informação é em relação ao índice de Basileia daquela instituição. Esse índice de Basileia ele mostra quanto de perca que aquela instituição pode estar absorvendo. E o Banco Central nunca recomenda que seja inferior a 11%. Para conseguir essa informação é 100% gratuito e acessível. Você vai acessar o Banco Data, pesquisar pela instituição e ali você vai conseguir localizar essa informação também. Quarto ponto são as agências de rating. Essas agências elas são especializadas na análise de risco de investimentos, bancos, empresas e até mesmo de países. Um exemplo dessas agências é a S&P e ela tem uma das classificações que é a mais famosa de todas, que mostra que o maior grau de segurança é o AAA. Empresas, investimentos, bancos que possuem esta classificação, elas têm um grau de segurança altíssimo. Quinto ponto que você pode analisar as demonstrações de lucro, entender se aquele banco vem de um histórico positivo, de um histórico negativo, qual é o patrimônio, como está o balanço dele. E sexto ponto, entender qual que é o modelo de negócio. Aquele banco, ele ficou grande, ele ficou conhecido por ceder crédito com muita facilidade ou não. Se é um banco que tem essa característica de liberar crédito para todo mundo de forma muito fácil, ele tem um risco maior de enfrentar um grau de inadimplência. E se tratando de investimentos, é óbvio que você vai olhar a instituição, mas também, se a promessa de retorno for muito elevada, desconfie. A poupança voltou a captar recursos, mas isso não quer dizer que você precisa considerar ela para deixar o teu dinheiro ali. Isso é reflexo de uma crise de confiança que eu mostrei aqui para você como que você pode contornar com as análises das instituições, com as análises do investimento. E talvez esse seja até o ponto mais importante de todos. Entender que antes de olhar apenas para o retorno que aquele investimento vai trazer para você, você precisa entender profundamente qual é o grau de risco que você está tomando. Será que vale a pena esse retorno para o risco que aquela instituição está oferecendo para você? Porque investir é muito mais do que apenas buscar um retorno alto. É você conseguir dormir tranquilo à noite, sabendo que o teu dinheiro está crescendo com consistência e segurança. Aqui na descrição eu deixei todos os links para facilitar essa pesquisa sua, entender ali onde buscar essas informações para garantir essa segurança. Esse foi o vídeo de hoje, espero vocês no próximo vídeo do canal e até mais!